Senhor em todo tempo. Amém. Primeira epístola de Timóteo, também escrita por Paulo, a Tito, né? Também mencionado o Tito. E tanto 1 Timóteo como 2 Timóteo são epístolas pastorais. Então, são epístolas de ensinamento, são epístolas de ordenanças. As últimas cartas que Paulo escreveu, e elas são dirigidas para as pessoas de uma forma muito responsável, exortando em relação a falsos mestres, falsas doutrinas, em relação também à vida ministerial, doutrina, sã doutrina, manter a prática da oração, sabendo que o nosso mediador a Deus é Jesus. Então, nossa oração diária e constante é nesse sentido, sabendo que o nosso mediador, que foi enviado por Deus aqui na terra para morrer por nós, no nosso lugar, é Jesus Cristo. Amém? Fala também das qualificações e das nomenclaturas ministeriais de acordo com as funções e o serviço. Lembrando que, independente de título ou de divisão ministerial ou de classe ministerial, nós temos que entender que cabe a cada um dos filhos de Deus servir e fazer. Independente de títulos, independente de ordenanças ministeriais nesse sentido, todos nós devemos servir em amor, em retidão. E a Igreja de Deus, ela é uma coluna, né? E também fala dos últimos tempos, no capítulo 4. Fala dos deveres pastorais, dos deveres dos pastores. Fala de ser senhor e de ser servo, porque tanto quando sendo senhor, tanto quanto sendo servo, o serviço é se doar, é fazer aquilo que necessita de ser feito. Aquele que serve, continue servindo. Aquele que é senhor, também aprenda a servir, porque a palavra também nos ensina que é melhor dar do que receber. Amém? Também fala dos perigos da riqueza. E eu não sei se vocês têm reparado nisso, se têm prestado atenção nisso, mas de alguns anos para cá isso tem acontecido muito. E infelizmente a avareza, pensar só no dinheiro, só em riqueza, tem feito de status, tem feito com que as pessoas se percam e acham que a vida é ficar ostentando, é ficar mostrando. E isso é um perigo, porque isso entra na avareza, entra também na luxúria, e além de perigo, é um pecado. Então isso tudo faz com que a comunhão com Cristo Jesus ela seja perdida, porque Jesus nos ensinou exemplo de humildade e que ele supre todas as nossas necessidades nele e que nós não precisamos de forma alguma passar por situações que vá prejudicar, que vá interferir na nossa vida e comunhão com Jesus Cristo. Aqui no capítulo 6 de 1 Timóteo, no versículo 6, nos fala assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque não temos trazido para o mundo nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Gente, isso é muito forte. Simples e direto. Versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Está falando que é de alguns? Não. É de todos os males.
E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Esses versículos, eles já são autoexplicativos e diretos. Fala claramente do perigo de manter o foco no Deus desse mundo, que é o dinheiro. O dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro se faz necessário? Sim. Foi criado por Deus? Sim. Mas o nosso Deus tem que ser Deus, nada além dele. Não tem como servir a Deus e servir ao dinheiro. Por quê? O dinheiro em excesso, a pessoa fica uma pessoa consumista, a pessoa fica uma pessoa avarenta, fica uma pessoa que só pensa nela, que quer adquirir para ter e para mostrar que tem, ou então para tentar cobrir um buraco, um vazio que é só o Senhor Jesus que vai preencher. Então aqui, Paulo, de uma forma muito exata, fala de que o lucro, a fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Meu Deus, quanto eu aprendo, quanto nós temos que aprender com esta palavra. Eu fico constrangida porque a piedade nada mais é do que agir com muita misericórdia. E o contentamento. E a cada dia que passa as pessoas estão descontentes, elas não contentam com o que elas têm, geralmente vê o que o outro tem, quer o que o outro tem, ou quer ser mais do que o outro. Por isso que o dinheiro é a raiz de todos os males. E infelizmente isso acontece onde a gente trabalha, acontece na família, algumas vezes acontece nas igrejas. E isso é triste demais. Isso é preocupante. Por isso que nós temos que a cada dia sempre mais buscar e meditar sempre na palavra de Cristo Jesus, deixar Ele ser o nosso Deus, é Ele que reina, é Ele que governa, é Ele que vai além de todas as coisas. E quando a gente busca Ele, as demais coisas Ele vai acrescentar. Ele sabe que nós precisamos de um trabalho, de uma casa, uma carteira, um carro, uma moto para locomoção. Ele sabe e Ele vai suprir isso na hora que Ele quiser e na hora do tempo dele. Amém? Porque infelizmente não é no nosso. Então, nós não podemos deixar ser dominados pelo dinheiro e é muito triste. Eu vejo isso, eu passo por isso, de ver a situação da pessoa ser focada, de ver a pessoa que está focada ali no dinheiro e ser avarento. Às vezes pode ajudar e deixa de ajudar. Isso na igreja também, misericórdia. Não sejamos esse tipo de pessoa, não sejamos esse tipo de igreja, não sejamos esse tipo de ministério, não sejamos esse tipo de filhos. Filho tem um coração de servo, de servir. Automaticamente Deus vai colocar pessoas para nos servirem. Mas ele fala que reino é servir e andar em contentamento, igual aqui fala que o necessário, tendo para vestir, tendo para comer, é o suficiente. E nós cremos nesta verdade, nós cremos nesta palavra, porque nós sabemos que ela veio até nós inspirada por Jesus, através do exemplo dele aqui. Eu sempre gosto de comentar que Jesus, ele foi e ele é o cara, porque ele sempre ensinou com muita sabedoria e ao mesmo tempo com muita humildade, sem arrogância, sem prepotência. Porque por muitas vezes, às vezes nós agimos assim ou reagimos, né? Geralmente é reação, comigo geralmente é assim, é reagir a uma afronta, reagir a algum descaso, reagir a algum despeito que tem para conosco. Mas ele nos ensina que nós temos que agir e reagir em amor. Amém? Que essa verdade esteja sempre do nosso coração, vivendo uma vida de oração. Aqui no capítulo 2, no versículo 5, nos diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, a única forma, aleluia, que nós vamos ter de nos comunicar, de ter livre acesso a Deus é através de Jesus.
Aqui nos fala de forma clara que há só um Deus e que há só um mediador. O que é uma pessoa que faz a mediação? Ela faz a ligação. E Jesus também nos ensinou falando que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nós sabemos que isso é verdade. Por isso que existe somente Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem santo não sei o que, não tem. A nossa comunhão é direta, é Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. Os três em um, é alma, corpo e espírito. Amém? Não existe outro mediador. O mediador é Jesus para ter livre acesso a Deus somente. Amém? A nossa fé, ela vive alicerçada em Deus. A nossa comunhão está em Deus e através de Jesus que nós temos esse acesso, porque Ele é o nosso mediador. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus em todo o tempo. Eu confio nesta palavra, que nós possamos confiar nesta palavra, saber que Ele nos usa, que Ele nos guarda e que Ele quer que a cada dia mais nós estejamos alicerçados nesta palavra que é viva e eficaz, e que nós possamos sempre exercer esse ministério e entender que ministério não é servir somente na igreja, porque servir na igreja é muito fácil. O nosso ministério é ir, é buscar discípulos, é falar do amor de Jesus, é falar que Ele existe, falar que Ele é grande, falar que Ele é bondoso, falar que Ele é misericordioso, falar que Ele tem cura sim, que Ele tem libertação sim. Falar que Ele é um Deus que faz sim o sobrenatural. E mostrar através das nossas vidas e através de testemunho que Ele pode fazer o que a pessoa acha que é impossível. Ah, mas Deus permite doença, mas por que Deus permite tanta aflição? Mas a palavra nos ensina que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para ter bom ânimo, porque Ele venceu e nós também venceremos em Cristo Jesus. É fácil não, o crente tem muita luta, é muita perseguição. Se a gente não agir em amor, em perseverança e em fé, nós não conseguimos. Eu sou um exemplo disso, sei que cada um também tem as suas lutas, tem a sua lida, a sua estrada, a sua caminhada. E como é bom poder olhar para trás com amor e com gratidão e falar assim: Senhor, glória a Deus, porque hoje eu já sou melhor do que ontem. E eu quero ser melhor a cada dia, porque o Senhor, o Espírito Santo, habita dentro de mim. Aleluia. E através desse Espírito Santo habitando dentro de mim, habitando dentro de você, habitando dentro de nós, é que nós rompemos em fé. É que nós seguimos, mesmo sendo humilhados, mas sabendo que quando a gente se humilha diante da mão do Senhor, Ele, é só Ele. Não vai ser pessoas. Quem dera se as pessoas nos amassem, nos honrassem da forma que a gente, faz geralmente, da forma que o Senhor fez, mas não tem problema. O Senhor sabe do nosso coração, Ele contempla e Ele coloca as pessoas ao nosso redor para nos amar, para cuidar de nós, para nos honrar. Glória a Deus por líderes abençoados, glória a Deus por pastores abençoados, glória a Deus por irmãos que oram. E glória a Deus por aqueles que ainda não conhecem, porque vai ser através de nós, vai ser através daqueles que sabem que Jesus existe e que Ele faz, é que eles vão ser alcançados. Tem uma estimativa que diz que de 100%, somente 5 pessoas servem e conhecem a Cristo. Meu Deus, e os 95%? É muita gente. É muita gente que não está que está órfão, que não tem um pai. Gente, isso é muito forte. É muitas pessoas que precisam ser alcançadas. É muitas pessoas que por vezes conhecem ouvir falar de Deus, falar de Jesus, mas que não crê. A palavra nos ensina que tudo é possível àquele que crê. A partir do momento que ele se predispõe a crer. Porque a presença do Espírito Santo, ela só habita dentro de mim quando eu deixo ela entrar. Jesus, da mesma forma, ele não é invasivo.
Ele só entra em ambiente que tá limpo. Não tem como dividir, não tem como ser só 50%, 20%. Ou é tudo ou é nada. É muito forte isso. Por isso que nós temos que estar com a nossa mente e o nosso coração esvaziados, limpos, para que a presença do Espírito Santo, que a presença de Deus habite na nossa mente, no nosso coração e no nosso corpo. Isso é muito importante. E é algo simples, é algo que é feito dia a dia. Mas como? Através da oração, da leitura da palavra de Deus. É assim que nós vamos conseguir. É lendo, meditando, orando, procurando saber, pedindo ao Senhor discernimento. É simples. Eu sempre gosto muito de ouvir. E tirando líderes e pastores, eu não tive, por muitos momentos, de ficar assim, alguém estando junto ali para ensinar, a não ser das pregações abençoadas, é claro. Tem gente que às vezes tem essa oportunidade e não aproveita, ou então acha que aquilo é algo banal, ou às vezes tem a oportunidade de investir mais, de poder ouvir uma palavra assim como essa, mas às vezes prefere não ouvir. E não é isso que a palavra nos ensina. A nossa palavra de Deus ensina nós a buscar. E ela é tão maravilhosa que ela renova a cada dia. A gente pode ler o mesmo versículo, a mesma citação, que não vai ser da mesma forma. A palavra do Senhor, ela é incrível, porque Deus é incrível, Jesus é incrível. Então, com isso, é nisso que nós entendemos que a palavra se faz fundamental, que o ministério se faz fundamental e que ele vai usar você, que ele vai nos usar para alcançar mais vidas e para servi-lo em amor. Amém? Louvado seja Deus em todo tempo, louvado seja Deus pelas nossas vidas, louvado seja Deus pelas vidas que vão ser alcançadas através das nossas vidas. E é isso, é compartilhar, é falar do amor de Deus, é mostrar. É tão simples, ele habita em meus louvores, ele habita em meio à palavra, ele habita em meio à oração, em meio ao jejum, à consagração. Amém? E que essa palavra fique para nós, que outros sejam alcançados e que em qualquer oportunidade, seja no ponto de ônibus, seja no trabalho, seja com um vizinho, seja dentro do Uber, seja no supermercado, no sacolão. Às vezes a gente anda na rua, às vezes uma pessoa esbarra na gente. Oh, Deus abençoe, desculpa, Deus abençoe. Então, assim, são pequenas coisas. Às vezes a pessoa falou algo, Senhor, me perdoa, Jesus te abençoe. Ah, me perdoa, Jesus te abençoe. Eu estava errado, você está certo. Nossa, mas a pessoa está errada. Faça isso. A palavra ensina-nos, dá até outra face. Olha Paulo adorou na prisão. Meu Deus. Meu Deus. Isso é muito forte. Qual de nós que estivesse numa prisão presa ali, com grilhões, passando por situações delicadas, difíceis, e adorar? Provavelmente eu iria, porque eu amo cantar. Mas, e aí? E aí? Como nós reagiríamos sabendo que você está fazendo algo que o pai te ensinou, que o pai te direcionou e as pessoas estão te humilhando, te criticando, te julgando, te massacrando por você estar curando, tá amando, tá abençoando vidas? Como eu reagiria? Como você reagiria? Como nós reagiríamos? Meu Deus, isso é muito forte. A palavra de Deus e a nossa vida com Deus, se ela não for pautada no amor e na compreensão, ela não se torna possível. Sabe por quê? Porque envolve pessoas. E nós somos carnais, nós somos seres carnais e somos seres espirituais. É como se fosse 50%. Só que o melhor de tudo é sermos 100% espirituais. Agir pela razão, não agir pela emoção. Por quê? Porque a emoção, ela engana. A palavra nos diz que o coração, ele é enganoso. E eu que já sofri por isso, de ser enganada. Meu Deus, é péssimo por mulheres, por homens. Jesus, quem nunca? É difícil, é. Mas glória a Deus que nós temos a palavra, que nós temos esses ensinamentos e que nós temos a oportunidade de ouvir pessoas como nós falar desse amor,
falar desse evangelho, falar dessa verdade que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela penetra. Ela não é simplesmente para ser escutada, ela é para ser ouvida e colocada em prática. Por isso que chama oração, é orar e também agir. É administrar aquilo, é receber aquilo e através desse recebimento também transmitir para as pessoas. É isso que Jesus fez, é isso que os discípulos fizeram, aqueles homens, aquelas mulheres que ouviram, que entenderam, que sentiram. Gente, é muito lindo. E eu já passei por esse tipo de experiência de orar pela pessoa, a pessoa ser abençoada, receber uma bênção, ser curada. Jesus fez isso e a palavra também nos diz que coisas maiores faríamos no nome dele. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso e é isso que ele quer de nós, que nós hajamos como ele agiu. Em retidão, em obediência, em busca, em jejum, em consagração. Tem um louvor que eu amo, que fala: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. E é isso, é viver uma vida de gratidão, uma vida de retidão, uma vida de comunhão, para que essa comunicação vertical que é entre nós e Cristo seja passada de forma horizontal. Vem de Deus para nós passarmos para as pessoas. Amém? Que sejamos abençoados na prática desta palavra, que possamos compartilhar esta palavra que é viva e eficaz e ser a cada dia pessoas melhores, verdadeiros discípulos de Cristo, falando do teu amor, da tua palavra, do teu evangelho e dizendo que ele em todo tempo é bom, é fiel e é maravilhoso. Amém? Creio que seja isso que o Senhor quis falar conosco. Porque primeiramente ele fala comigo, para através de mim falar para as pessoas, e que seja assim com você, que seja assim com todos nós, que essa chama mantenha acesa, que o fogo do Espírito Santo mantenha sempre aceso dentro de cada um de nós, seja no falar, seja no orar, seja no interceder. Todos nós somos importantes, todos nós somos úteis e todos nós estamos aqui para servir em amor uns aos outros. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.